antes de entrar propriamente na meditação da Ave Maria, eu procurei botar aqui alguns conceitos básicos para nos guiar nessa reflexão, né? Então, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é onde nós devemos colocar Nossa Senhora na nossa vida de fé, nossa vida espiritual, né? E para isso, nós temos que saber que há tipos de culto que a gente presta, né, a Deus, aos santos, aos anjos e a todos os entes espirituais superiores, né? Então, existe basicamente esses dois tipos de culto, né? O culto de latria e o culto de dulia. Eu não sei, assim, esses termos, até que ponto, certamente alguns já conhecem, outros menos, e a gente vai tentar dar uma explicada nisso, né? Então, basicamente, o culto de latria é um culto que se deve apenas ser prestado a Deus, né? É o culto supremo e absoluto de adoração a Deus. Daí vem o pecado de idolatria, quando a gente coloca alguma coisa na nossa vida, alguma criatura, né? Seja o dinheiro, seja alguma outra entidade aí, que existe aí, muita coisa aí, acima de Deus, né? Nossa profissão, nossa família mesmo, um filho e tal. Colocou acima de Deus, já é considerado um pecado de idolatria, né? Primeiro mandamento, colocar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Bom, abaixo do culto de latria existe o culto de dulia. Essas palavras vêm do grego, né? Então, por isso que são um pouco estranhos para nós. O culto de dulia é um culto relativo e subordinado que a gente presta para alguém que está mais próximo de Deus do que nós, né? Então, é uma reverência que a gente presta aos santos, aos anjos, né? Que são designados aí nas Sagradas Escrituras e são incontáveis, né? E dentro desse culto de dulia, existe o culto de hiperdulia. Quer dizer, hiper quer dizer mais, maior, né? É um prefixo que quer dizer uma coisa maior. Então, o culto de hiperdulia ele é devido a Nossa Senhora, apenas. Como a gente vai ver mais na frente, a gente vai perceber que a dignidade de Nossa Senhora e a sua proximidade com Deus e o seu amor a Deus é infinitamente superior à de todos os homens e todos os anjos. Então, o culto devido a Nossa Senhora tem essa característica especial. Mas, voltando um pouco, a gente tem que colocar o culto de Nossa Senhora, o culto a Nossa Senhora no seu devido lugar, né? Ela não é Deus, né? Então, há um abismo gigantesco, né, entre Deus e Nossa Senhora e um abismo gigantesco também entre ela e nós. Mais na frente a gente vai poder desenvolver um pouco mais essa questão, mas basicamente é isso. Existe o culto de latria, que é devido somente a Deus, e existe o culto de hiperdulia a Nossa Senhora e de dulia para os outros santos demais. Tem ainda uma... Eu estava pesquisando aqui, que eu não lembrava exatamente como é a determinação, mas o culto a São José, né? É um nomezinho Que é diferente. chamado Protodulia, né? Porque de todos os santos, sim, seria o primeiro devoção, né? Então, claro que se todos, excetuando Nossa Senhora, daí especificado como hiperdulia, né? Então também teria para São José uma especificação assim, que entre, né, os demais santos, né? Então ele seria o primeiro, né? Então pronto e primeiro. Exato. Basicamente é o grau de proximidade, né, com Deus, né? E se Deus se fez homem, encarnou-se como ser humano em Jesus Cristo, né? Quanto mais próximo dele, maior o nível de proximidade e de amor, né? E nada maior do que um amor de mãe, né? Então, assim, dentro do material que eu procurei basear esse encontro nosso aqui,
existe uma tônica que a gente, apesar de nós sabermos o lugar que Nossa Senhora ocupa nas nossas vidas, na nossa religião, mas foi sempre provocado um conflito, vamos dizer assim, né? Com relação a isso. Basicamente, depois da Reforma Protestante, né? Os nossos irmãos separados da Igreja Católica, eles procuram, né? Procuram temas para atacar a Igreja Católica, e um deles, basicamente, talvez o maior deles, é a reverência que nós prestamos à Nossa Senhora e aos santos e às suas imagens. A gente vai desenvolver isso aqui. Então, assim, dentro da Sagrada Escritura, que é o que é alegado pelos protestantes, né? Eles só creem basicamente no livro, né? Eles não consideram mais nada que tenha havido na nossa história da salvação. Existem muitas reverências, muitos atos de reverência que não são adoração. Bom, adoração quer dizer o culto, aquele culto de latria, né? Então, adoração só a Deus. Nós adoramos a Deus no Santíssimo Sacramento, nós adoramos a Deus na missa e assim vai. Mas os santos nós veneramos, né? Nós veneramos os santos, né? Que é um culto subordinado. Então, eu separei esses trechos aí. Quando Jacó adorou a Esaú 7 vezes, os irmãos de José o adoraram também. Tudo está escrito com essas palavras no Antigo Testamento. E muitas vezes o Antigo Testamento usa essa palavra adorar, prostrou-se diante de outra pessoa e tal, como um ato de reverência. Mas isso não quer dizer que eles estavam achando que era Deus que estava ali naquele momento, né, na frente daquela pessoa. E tem até algumas referências no Novo Testamento também. E nós temos que lembrar que nessa época não havia santos no céu ainda, né? Porque depois da paixão de Cristo, que ele desceu aos infernos, né? E resgatou aquelas almas dos santos do Antigo Testamento para levar para o céu. Ele reabriu as portas do céu para nós, né? E para os santos, assim. Então, não faz sentido você achar que os personagens ali do Antigo Testamento estavam adorando a santos, né? Porque não existiam ainda, né? No caso. E até mesmo trazendo para a nossa realidade, né? Todos nós, e inclusive nossos irmãos protestantes, prestam honras e reverências a criaturas terrenas, né? Então eles têm maior implicância com Nossa Senhora, né? Com a adoração, a veneração que a gente presta a Nossa Senhora, mas ao mesmo tempo não deixam de honrar e venerar criaturas terrenas, como grandes artistas, esportistas, políticos, né? Então, o peso que é para um não vale para a outra situação, né? E nem por isso também a gente vai sair dizendo que um protestante está adorando a um presidente, como Deus, né? Basta ter um pouco de bom senso para dividir as coisas, separar, né? É para isso que a gente tem a nossa inteligência, né? Inclusive, Deus mandou os personagens do Antigo Testamento prestar reverência a objetos, né? Como nós temos nossos objetos sagrados, né? Nossos escapulários, nossos textos bentos e assim sucessivamente. As próprias imagens, né, de santos bentos. E é bem assim, presente esse culto até de objetos, né? Como a Arca da Aliança, o tabernáculo, as imagens que Deus descreveu como deveria ser feita aquela Arca da Aliança, com as imagens dos querubins. Lá no templo de Israel, né, de Jerusalém, tinham imagens, né, tinham tapeçarias com imagens de animais, tinham uma forma de um tipo de piscina com leões embaixo. Então, assim, quer dizer que a presença de imagens, de figuras que representam estruturas simbólicas, desde o Antigo Testamento, sempre estiveram presentes. Então, a gente não tem o menor. Na verdade, a gente já não tem, né? Mas isso aqui serve para reforçar e tornar presente que a gente não deve ter nenhuma reserva quanto a isso, né? Faz parte da nossa fé, né? Exato. Isso aqui basicamente ajuda nesse sentido, né? Nosso interesse está entrando em conflito com A, B ou C, né? Mas também, por outro lado, sempre aquela história da tensão que eu falo, né? Existem os extremos, né? A gente não precisa estar procurando
conflitos, mas ao mesmo tempo que a nossa fé seja atacada de alguma forma, a gente tem que estar preparado para responder e defender a nossa fé, né? E São Paulo, né, na segunda carta de Coríntios, escreve lá, né? Vós sois o templo de Deus vivo, né? Então nós mesmos, o nosso corpo é templo de Deus, né? A gente sabe que na nossa alma, que está de graça, é a inabitação da Trindade, né? Então, Jesus habita em nós, nossa alma. Então nós somos templo. Então, e qual não seria a dignidade de Maria, que por si só já teria esse epíteto aí de templo de Deus vivo, e ela que gerou mesmo na carne. Então ela foi fisicamente de templo durante aí 9 meses, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só isso aí já bastaria para a gente perceber a dignidade excelsa de Nosso Senhor, né? Só repetindo aquela história das criaturas, né? Então a gente vê aí gente indo visitar túmulos de grandes políticos, de artistas, né? E prestando aquelas honras, homenagens e tal. Isso faz parte da nossa vida humana, né? Quando você reconhece que tem alguém que é mais virtuoso que você, que foi capaz de desempenhar funções e atitudes heróicas, né? É natural do ser humano dar o devido reconhecimento e a reverência, prestar reverência a essas pessoas, né? Eu gosto muito do exemplo daquele, não sei se vocês lembram, um caso um tempo atrás, que estava foi filmado isso aí, né? Um sequestro lá na igreja de São Paulo, acho que na Sé, na calçada da Sé, e tinha um sequestrador com uma mulher e ameaçando matar essa mulher, e um mendigo estava lá, o mendigo correu para cima e salvou a mulher e foi morto pelo bandido, né? Então, assim, um cara daquele ali, ele podia estar na pior situação do mundo, né? Mas naquele momento ele foi capaz de uma atitude heróica, né? Então, um cara daquele, só por isso ele já merece o nosso reconhecimento. Ele deu a vida por outra pessoa que ele nem conhecia, né? Então, isso é típico do ser humano dar esse reconhecimento. E, assim, o Concílio de Trento, só revisando, foi o concílio que foi a resposta à reforma protestante, né? Então, em 1563, dentro dos documentos lá do concílio, tem essa citação. As imagens de Cristo, da Virgem Mãe de Deus e de outros santos devem-se prestar a devida honra e veneração, não porque se creia que nelas existe alguma divindade, mas porque a honra se refere ao protótipo que elas representam. Então, assim, os pagãos antigos, né, os gregos, os árabes, aquelas civilizações antigas, eles achavam que naquela estátua, naquele elemento físico ali estava o próprio Deus. Então eles rezavam, prestavam culto e sacrifício para aquele objeto. Eles não estavam olhando para aquilo ali e se lembrando nada no céu, não. E é isso que o Concílio de Trento colocou por escrito, né, que já era a fé da igreja. Só que com as provocações da reforma protestante teve que se colocar como norma, né? Porque assim, a fé da nossa igreja, ela está incluída desde o primeiro momento, desde os primeiros momentos, né? Todos os ensinamentos que Jesus deixou para nós e que estão escritos nos evangelhos, nas cartas de São Paulo, etc., já estão lá. Só que, primeiro, com o tempo, foi se extraindo mais riqueza daquilo ali, porque são escritos muito condensados. Teve a transmissão pela tradição oral, né, de um apóstolo, passou para um discípulo, que passou para outro, e assim foi a mensagem se difundindo. E muitas coisas que já eram estabelecidas e cultuadas pela igreja não faziam parte de nenhum tipo de dúvida, né, como eu vou mostrar um pouco mais na frente, a própria veneração a Nossa Senhora. Nunca foi posto em questão, então nunca precisou a igreja se manifestar quanto a isso. A igreja só se passava a se manifestar com um determinado ponto quando surgiam as heresias, né? Que as heresias eram o quê? Eram pessoas que estavam dentro da igreja e interpretavam um determinado ponto de uma forma duvidosa ou questionava o atual culto que tinha, e gerava-se um debate, os bispos, os padres se reuniam e de acordo com a inspiração do Espírito Santo, decidiam
por A ou B, e assim pronto. Depois daquele momento que foi decidido, até os defensores da outra vertente tinham que se adequar, porque era a fé da igreja. Então, à medida que iam surgindo as dúvidas, né, Jesus é Deus, Jesus era Deus, como é que ele era Deus, e assim foi surgindo essas dúvidas. Maria era mãe de Deus, ou era mãe só de Jesus, e assim vai, né? Vai surgindo as dúvidas, e os concílios iam resolvendo essas dúvidas. E assim, uma analogia que a gente pode ter são as fotos, né, imagens de entes queridos, estátuas de grandes personagens, aí que você tem aquela foto ali de um filho seu que está distante, ou que faleceu, ou o pai ou a mãe, então aquilo ali você tem o maior carinho, né? Não é que você vai olhar para aquilo ali e achar que a pessoa está ali, né? Mas você usa aquilo ali como uma forma de relembrar, de trazer bons sentimentos, de admiração à tona, né? Então, assim, basicamente, eu queria só situar essa história do culto, né, que a gente deve ter presente na nossa mente, e eu acho que dá para a gente entrar agora, mais propriamente, na oração da Ave Maria, né? A Ave Maria é uma oração vocal, né? Eu já falei algumas vezes, mas existem vários tipos de oração, né? O grau mais simples, vamos dizer assim, é uma oração vocal, que é uma fórmula pré-definida pela igreja, consagrada pela tradição e pelo magistério da igreja. E, a partir dela, você pode subir nos graus de oração e meditar aquelas verdades e incorporar aqueles ensinamentos que estão contidos naquelas orações, né? Então, uma oração, segundo São Tomás de Aquino, uma oração vocal, que é a mais simples e a mais difundida, né, o primeiro grau de oração, é uma oração que deve ser confiante, reta, ordenada, devota e humilde. São as características que ele diz. Toda oração que você vai fazer, uma oração vocal, tem que ter essas características. Bom, a oração confiante quer dizer, você tem que se colocar na presença de Deus no momento que você vai fazer aquela oração. Você não vai estar lá do nada começar a proferir uma Ave Maria. Não. Você se recolhe, se coloca na presença de Deus, oferece aquela oração ou aquele trabalho que você vai fazer e esperar confiantemente que vai ser atendido, né? Se você está orando, pedindo alguma coisa, pedindo uma graça ou mesmo oferecendo alguma coisa como reparação, né, que Nossa Senhora pediu, você esperar ser atendido e não simplesmente falar como se fossem palavras mágicas, né, que você vai falar e a coisa vai acontecer. Não, você está usando uma forma de falar com Deus e espera que Ele corresponda, né, porque Ele mesmo disse, né, que sempre que a gente pedir, se a gente ser atendido, se bater, será aberta a porta e assim vai. Uma oração reta e ordenada é, primeiro, você conformar a sua vontade ao que está sendo dito. Então, prestar atenção no que você está lendo, no que você está proferindo bom, Ave Maria, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, você conforma a sua vontade e diz, eu quero que seja santificado o vosso nome realmente, né? E não apenas falar por falar, né? Ordenada quer dizer que é um pedido conveniente para a nossa salvação. Você sempre se orienta. A gente pode pedir coisas materiais, né? Pode pedir a saúde física, pode pedir um emprego, que está desempregado. E não tem nenhum problema nisso. Mas desde que isso seja conveniente para a nossa salvação, né? Então, assim, inclusive São Paulo fala, né, que essa oração só vai ser atendida se isso for conveniente para a nossa salvação. Então, pedir e nada seria bom incluir esse asteriscozinho, né? Meu Deus, estou pedindo aqui que aconteça isso, aquilo outro, e que o Senhor conceda se isso for colaborar para a minha salvação, né? Porque às vezes o sofrimento que a gente precisa passar é importante para a nossa salvação, né? A gente sabe que o sofrimento é uma forma de obrigar a nós olharmos para nós mesmos, né, para o nosso interior e nos abrir para o transcendente, né, para as realidades sobrenaturais. Principalmente nos dias de hoje, que a gente
a tendência da gente é se dispersar, né? A gente está todo tempo sendo convidado a se dispersar, a assistir coisas, a ouvir coisas, não tem um momento de silêncio e todo mundo tenta fugir de si mesmo, né? Ninguém consegue mais ficar em casa, ninguém consegue mais fazer um silêncio em casa, tem que estar tendo todo tempo televisão ligada, som ligado, celular, pé do ouvido da gente. Então, como o padre Paulo sempre fala, né? Deus está aqui querendo falar conosco, né? Mas a gente parece que não está querendo falar com ele, né? A gente está querendo todo tempo se espalhar, se distrair. Então, esse recolhimento é necessário. E o sofrimento, uma doença física mesmo, um sofrimento moral que a gente passa, nos interioriza a força, né? Quem está doente, quem está sentindo uma dor, quem está com um problema de saúde, não consegue estar pensando em muitas outras coisas, né? A gente só pensa em nós mesmos, seja como for. Ou sobreviver, ou pedir a Deus para nos levar logo, se for uma coisa mais grave, ou ser um parente nosso da mesma forma. Então, naquele momento, o sofrimento está nos trazendo para dentro de nós mesmos, a força, né? Então, nesse momento, você pode aproveitar e amadurecer e se abrir para a espiritualidade a mais, né? Sua vida de oração está muito superficial e tal. Aquilo ali pode ser um chamado a você realmente voltar e fortificar sua vida espiritual, né? E assim, sempre colocar os bens espirituais acima dos bens materiais, né? Então, assim, primeiro pedir, né? Pedir salvação, pedir a conversão de uma pessoa querida que está em um caminho questionável, né? Que você quer trazer para a igreja, por exemplo, quer trazer para um estado de graça. Então, isso deve ser mais desejado do que os bens materiais, né? A oração devota, né? Como eu falei, né? Atenção às palavras, real interesse que aquilo se cumpra, que as verdades que Nosso Senhor está querendo nos dizer naquele momento da oração, né? A gente reza 1000 Ave Marias. Um belo dia, uma Ave Maria que você está rezando, ali você contempla uma verdade que acorda você para alguma coisa, né? E assim com todas as orações, né? E como Jesus mesmo ensinou, evitar a prolixidade, né? Ficar repetindo aquelas, como se fossem mantras, né? Talvez não seja tão proveitoso, né? E sim falar mesmo de coração aberto. Bom, Ave Maria. Ave Maria é uma oração muito antiga, né? Muito antiga na nossa igreja. O nome dela em latim é esse, né? Salutatio Angelica, que quer dizer o quê? A saudação do anjo. Basicamente, a Ave Maria começa com a saudação do anjo. Ela era conhecida assim, né? Com o tempo, nas outras línguas vernáculas, que chamam português, antes tudo era em latim, né? E quando as línguas próprias de cada país foram se notabilizando, no nosso caso aqui no Brasil, a oração ficou conhecida como Ave Maria. Então, assim, como a gente começou perguntando, né? Por que meditar a Ave Maria, né? Como é a oração que a gente mais reza, né? Provavelmente, há de se ter mais atenção com ela, né? Tentar ver o que realmente está sendo dito ali. E dentro da oração da salvação do anjo está toda uma boa parte da história da salvação, né? Todos os mistérios de Jesus Cristo ali incluídos, né? E como eu falei, a veneração para Nossa Senhora é uma veneração muito antiga, né? Muito antiga. No século... Bom, as catacumbas, não sei se vocês estão habituados com esse termo, mas assim, na época que começou o cristianismo, né? Jesus Cristo morreu e tal, subiu aos céus, e começaram os primeiros núcleos de igrejas cristãs ali naquela região, desde Jerusalém, né, na Terra Santa, até a Europa, em Roma, né? Que era o centro do Império Romano, que era o que dominava o mundo todo conhecido naquela época. E os imperadores romanos eram pagãos, né, não eram cristãos, e eles começaram a perseguir os cristãos. Por quê? Porque foi uma religião que começou a crescer muito rápido, né, milagrosamente, né, pela intervenção do Espírito Santo. Os apóstolos, né, e os seus discípulos começaram a fundar igrejas em toda aquela região.
e aquilo começou a crescer, e como tudo que cresce, começa a incomodar o poder então constituído, né, que no caso era o Império Romano. E logo, no começo, poucos anos depois de Jesus, da Paixão de Cristo, né, o imperador Nero, que a gente já deve ter ouvido falar, que é aquele que é tido como louco, né, que tocava aquela lirazinha e que tocou fogo na cidade de Roma e tal, aquela história que a gente já conhece. E ele foi o primeiro imperador que perseguiu os romanos, justamente por esse incêndio, né? Teve um incêndio muito grande em Roma, que devastou, as cidades eram de madeira, né? Tudo era. Então, houve um incêndio de grandes proporções em Roma, diz que até tem casos que comentam que até metade da cidade foi destruída, né? E isso gerou um problema político muito grande na época, e Nero queria alguém para culpar, né? E quem estava crescendo naquela época eram os cristãos, e ele inventou a história de que tinha sido os cristãos que tinham colocado fogo em Roma, como se fosse assim, são uma seita perigosa, que estão achando que a nossa religião romana não presta e tal, e estão querendo acabar com Roma. E com isso começaram a perseguir os cristãos, né? E as atrocidades começaram ali, né? Ali onde hoje é a Basílica de São Pedro, né? Que tem aqueles dois braços ao redor da Basílica, que tem um obelisco no meio, aquele monumento bem alto ali. Ali é o que se chama, é o lugar que era o Circo de Nero. O Circo de Nero era um lugar lá que tinha uns jogos romanos, aquele negócio todo, e nessa perseguição aos cristãos eram ali que eram executados. Os cristãos eram queimados vivos, eram jogados para as feras, né, leões comerem os cristãos vivos, e onde surgiram os mártires, né? Bom, e nessa época, por conta disso, os cultos, as missas, né, as celebrações eucarísticas eram feitas nas catacumbas, que eram fora da cidade de Roma, eram, vamos dizer, cavernas escavadas ali naqueles montes ali, eram usados para sepultar as pessoas, né, e ali era onde eram feitas as celebrações para se protegerem das perseguições dos romanos, né. E existe essa catacumba aí específica, que chama-se Catacumba de Priscila, que tem uma imagem que refere Nossa Senhora com o bebê Jesus, né? E ela data aí do século I, século II, quer dizer. Então, se alguém se dignou a desenhar isso aí, né, é porque a coisa já existia, né? Já havia essa veneração à Nossa Senhora. Essa oração também é uma comprovação que já existia esse culto, né, à Nossa Senhora, né? Essa oração Sutum Presidium, né, que é também datado do século III, tem escritos dos santos antigos já referindo essa oração, né? Isso. Não deixe desejar nossos filhos em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa. Então, mais uma prova, né, um indício do culto antigo, né, de Nossa Senhora. E também existe um grafite lá, que é como se fosse uma inscrição em baixo relevo na parede da Basílica da Natividade, né? Até hoje está preservado lá é uma referência a Nossa Senhora também. Então, é uma oração, um culto muito antigo, né? E a oração da Ave Maria, ela é composta por duas partes, né? A primeira parte é um louvor à Virgem Maria, né? Que são algumas partes das Sagradas Escrituras, e essa primeira parte foi fixada pelo Papa São Gregório Magno, no século VI, né? O pontificado dele foi 590 a 604, um negócio assim. E ele fixou as palavras corretas, né? Por quê? Porque cada um resolve com um pouquinho diferente, né? E para unificar o espírito da igreja, ele fixou essa fórmula, né? E essa fórmula aí da Ave Maria, aquela primeira parte, né? Ela ficou sendo a única parte da Ave Maria até 1500 e alguma coisa, certo? Tanto que uma das fontes que eu tirei aqui também para esse encontro nosso é um livro que são sermões de São Tomás de Aquino sobre o Pai Nosso e a Ave Maria. E São Tomás de Aquino viveu em 1270 e alguma coisa, e ele só comenta a primeira parte. Quer dizer, naquela época só se rezava a Ave Maria na primeira parte, né?
Então, a segunda parte foi acrescentada pela igreja. E foi fixado pelo Papa São Pio V, né, que também é nessa época do ano 1500 e alguma coisa. Acho que era o Papa do Concílio de Trento, né, que fixou a missa tridentina, Papa São Pio V. Então, da mesma forma, né, para aumentar a devoção dos fiéis a Nossa Senhora e tal, e algumas outras características que eu vou mostrar aqui, foi fixada essa segunda parte da fórmula da Ave Maria pelo Papa São Pio V, que era um Papa dominicano, da ordem dominicana, né, a ordem dos padres, dos irmãos pregadores. Bom, os dominicanos, que foi fundado por São Domingos, a quem se atribui a origem do texto, né, do texto mariano. São Domingos também é mais ou menos um pouco anterior a São Tomás de Aquino, 1100 e alguma coisa, e ele recebeu da Virgem Maria um rosário e foi pedido para ele que ele difundisse o culto ao Santo Rosário, né? Também, como falei antes, pelas variações do texto, houve a necessidade do magistério da igreja fixar esse texto, né? Então, o texto da Ave Maria, né? Nós todos conhecemos. Primeiro, a primeira parte, esse primeiro parágrafo que está escrito acima, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Ponto. Era até aqui. Não tinha a palavra Jesus e não tinha a palavra Maria. Era ave cheia de graça, que é como está escrito lá no Evangelho de São Lucas. Não tem a palavra Maria nesse trecho. Em seguida, a igreja fixou a segunda parte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E fixou a palavra também, Maria, né, no começo, e a palavra Jesus. Já, por quê? Porque essa segunda parte aí, do Concílio de Trento, São Pio V voltando. Ele é o Papa do Concílio de Trento, aquele que eu botei aquele primeiro trecho lá, relativo às imagens e tudo mais. E uma das queixas protestantes é que o culto à Nossa Senhora tira a centralidade do culto a Cristo, a Deus, né? E foca, como se a gente transferisse o culto que seria devido a Deus para Nossa Senhora. Então, a igreja optou e escolheu, na sua sabedoria, de colocar o nome de Maria, onde ele cabia, lá em cima, né? E Jesus no centro, né? Porque Cristo é o centro de todas as nossas devoções, né? Então tá aí, Jesus está graficamente, materialmente no centro da nossa oração. E todos nós rezamos a Ave Maria, não assim, tendo como fim a Nossa Senhora em si, mas vamos dizer, o cheque branco que ela tem com o filho dela, né? Então a gente pede algo a ela para chegar a Jesus, né? Então, a oração começa com a palavra Ave Maria. E essa palavra, ela é uma palavra que era uma saudação que se dava aos imperadores, aos grandes homens do Império Romano, né? Em grego, essa palavra se diz assim, haire, né? Que basicamente alegra-te, né? Esteja com saúde, é uma saudação de reconhecimento e de pedido pela intercessão para que aquela pessoa seja honrada e venerada, né? Então, E a Deus te salve. Que é uma interpretação também em grego, né? Salve, né? Salve rainha, né? Salve. Tem mais ou menos o mesmo teor, né? Salve rainha, né? Com misericórdia. Ave Maria, é mais ou menos o mesmo sentido, né? Bom, e um dos pontos que já chama a atenção, essa primeira palavra, é porque nas aparições de todos os anjos, todas as aparições de anjos para seres humanos nas Sagradas Escrituras, seja no Antigo ou no Novo Testamento, nunca um anjo prestou nenhuma reverência ao ser humano para quem ele estava aparecendo, né? Por quê? Porque os anjos são seres infinitamente superiores a nós, né? E os anjos
os anjos que servem na presença de Deus. Então, os anjos que servem na presença de Deus, eles optaram no início de tudo por servir a Deus, né? Os demônios não, eles disseram não servirei e foram enxotados lá para o lugar deles. Então, eles só tiveram esse momento, né? Os anjos, com base na sua constituição espiritual, inteligência perfeitíssima também, eles tiveram a opção de escolher ou não por Deus, né? Os que escolheram são riquíssimos em glória, né? Imagine um anjo desse chegar para Nossa Senhora e quando ele viu Nossa Senhora, ele, no lugar de dizer a mensagem que ele sempre dizia, que era a primeira coisa quando um anjo aparece na Sagrada Escritura, dizer, não tenha medo, né? Porque são tão superiores a nós, seres humanos, que quando um anjo aparecia para um ser humano na Sagrada Escritura, ele dizia logo, não tenha medo, eu sou o anjo fulano de tal, sou Gabriel, eu sou Rafael, né? Falar para Tobias, e assim sucessivamente. Então só tem essa vez que um anjo reverencia a um ser humano, né? Essas características que eu falei, né? Que é a natureza superior, a familiaridade com Deus, eles estão lá presentes. Imagine um anjo está lá servindo, Gabriel servindo na presença de Deus, vem, chega no quarto de uma mocinha, né, Nossa Senhora, e ele vê o tamanho da graça, do amor de Deus que está presente naquela mulher, né? Então ele se admira e diz, salve, né, Ave Maria, cheia de graça. Bom, então, Ave Maria, né? Maria foi a palavra que foi acrescentada. Não tem lá, né? No trecho das Sagradas Escrituras, no Evangelho de São Lucas, só tem Ave cheia de graça, né? E depois que ele fala o nome de Maria e tal, mas a igreja colocou aí para destacar, né? Então, Maria é um nome que é secundário nas Sagradas Escrituras. Ele não tem, praticamente não tem nenhuma referência a esse nome em todas as Sagradas Escrituras, só tem. E também não tem um significado próprio, né? Eu vi aqui algumas referências, até 60 significados para esse nome. Todos os nomes, para nós hoje, isso não importa muito, aparentemente, mas naquela época, o nome da pessoa dizia tudo, né? Dizia muita coisa sobre ela. Por exemplo, Teófilo, né, que aparece lá nos livros de São Lucas. Ele escreve, Teófilo, tá, o personagem para quem ele está escrevendo. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Filo quer dizer amigo e Teo, Deus. Então, aquilo ali pode ser um personagem mesmo, Teófilo, uma pessoa que tinha o nome Teófilo, ou ele pode ter escrito também com esse sentido, de que nós, como amigos de Deus, buscando aquelas informações, estamos lendo o terceiro evangelho. E assim todos, né? Filipe, Filos, do mesmo jeito, amigo de cavalo, que era tipo como se fosse para ser um guerreiro. O pai colocava o nome de Felipe numa criança para que ele fosse um grande guerreiro, um cavaleiro, por exemplo. Né? Isso tudo tinha um sentido nessa época. Para nós hoje não tem tanta importância, mas então Maria, a mãe botou o nome de Maria, então ela queria que significasse alguma coisa. E existem muitos significados, né? O único personagem que tem um nome parecido era Miriam, né, irmã de Moisés, e ela não teve a dignidade nem próxima de Maria, né? Ela foi uma sacerdotisa, mas que pelos seus pecados acabou adquirindo a lepra, como a gente comentou no último encontro, né, que também é um sinal de pecado, né, as doenças. É uma dos símbolos mais eu acho bonitos e que se prestam a mostrar a figura de Nossa Senhora é o símbolo da lua, né? Ela é muito referida como a lua, né? Que a lua é o quê? O sol é a fonte real da luz que a gente tem aqui, né? E a luz representa a sabedoria e tudo mais, e Jesus é a palavra divina que representa a sabedoria de Deus. Que representa não, que é. Só que a gente não consegue acessar diretamente o sol. Se a gente olhar para o sol direto, a gente fica cego, né? Queima nossa retina, né? E a lua, não. A lua reflete o brilho do sol. A gente consegue admirar a lua. Ela está mais próxima de nós do que o sol. Ela não fere a nossa retina, né? A gente consegue observar. E através dela a gente consegue saber que o sol está lá emitindo a sua sabedoria para nós. E essa simbologia de Maria com a lua é muito salutar para nós, né? Tipo, através dela a gente receber tudo que Jesus quer nos dar, né?
E outro símbolo também é Estrela Maris, né? Que é estrela do mar, né? Naquela época também os navegadores não tinham instrumentos, né? Eles eram guiados pelos astros, né? Então, uma estrela que guia você para um caminho seguro para o fim que você quer chegar, tá? O seu destino, né? Que é Jesus. Então, Maria é essa estrela que, se a gente olhar para ela e apontar toda a nossa vida para ela, a gente fatalmente vai chegar em Jesus, né? Ela não vai levar a gente para nenhum outro caminho errado, né? E é o significado dos nomes também, que é o nome, ele desenhava a missão. Exato. Como João Batista, João significa Deus é misericórdia. Isso. Graça de Deus. Também o significado que se dá na língua de Maria é de amado de Deus. Certo. Muito bem. Então nós podemos caminhar um pouco mais na Ave Maria, né? Quando o anjo diz Ave Maria, cheia de graça. Bom, cheia de graça, né? Ele podia dizer qualquer outra coisa, né? Quando ele visse Maria, ele podia dizer olá, bom dia, né? Boa tarde. Ele, salve, Ave Maria, cheia de graça. Os anjos eram cheios de graça, né? Eles estavam lá na presença de Deus, eles escolheram servir a Deus e estavam lá no grau máximo de contato com Deus, né? E quando o anjo Gabriel viu Maria e disse que ela era cheia de graça, ele está reconhecendo que ela tem até mais graça do que ele, né? Do que os anjos que ele conhece, né? Porque ele diz lá que ele serve na presença de Deus. Então ele é da hierarquia mais alta dos anjos, né? Também tem lá que existem 9 graus de hierarquias de anjos, né? E o anjo Gabriel está lá nas mais altas, né? Então, veja só a dignidade de Maria, e tudo isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, é de ter a sua importância na nossa vida, né? Então, plenitude é cheia, né? Cheia, algo que está cheio é algo que não cabe mais nada, né? Se tem um copo cheio de água, é porque não cabe mais nada dentro dele, né? Então, ela tinha toda a graça que era possível ter numa criatura, né? É o que ele está querendo dizer aqui. E outra coisa que levou ao anjo Gabriel se admirar tanto assim é a mensagem que ele veio trazer para ela, né? Ele vinha anunciar a encarnação do Verbo, né? Então, aquela mulher foi digna de ser escolhida por Deus para gerar o seu filho na sua humanidade, né? Então, para ele foi uma surpresa ver aquilo tudo numa simples criatura humana, né? Então, foi motivo de admiração para ele. E assim, aí vai. Acho que mais na frente eu vou falar um pouco mais sobre a Imaculada Conceição, né? Mas Maria foi preservada pela graça, né? Ela não teve pecado, nem pecado original, né? Que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas não pela natureza dela, né? Sem pecado, o único ser humano sem pecado por natureza que existiu foi Jesus, né? Ele é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Foi homem igual a nós. Maria também não teve pecado. O pecado original não manchou a sua alma. Mas isso por um decreto divino, né? Deus que sabia desde a eternidade que ia se encarnar no ser de Maria, não fazia sentido ele se encarnar num ser humano qualquer, assim, com pecado e tal. Ela foi salva em previsão dos méritos de Cristo, né? Tivesse pecado contra ele. Exato. Nem o original, né? Ela também nem contraído nem o original. Então ela foi salva de pecar. Quer dizer, como Deus já sabia de tudo que ia acontecer, né, na eternidade, ele preservou Maria do pecado e, em previsão, não por mérito dela, mas sabendo que ia acontecer pela paixão de Cristo, né? Aí eu vi essa analogia também, achei interessante, que muitos personagens das Sagradas Escrituras foram salvos também antes, né, de acontecer o fato, né? Como Moisés foi preservado do dilúvio, quer dizer, em previsão do que ia acontecer no dilúvio, que ia acabar com toda a humanidade, e ele ia ser o responsável pela continuidade da humanidade, ele foi salvo em previsão disso aí, né? Então tem vários personagens nesse sentido aí.
Bom, cheia de graça, Maria é o modelo de todas as virtudes, né? Todas as virtudes que o ser humano pode ter foram tidas em superabundância em Nossa Senhora, né? A extrema humildade, né, que ela, mesmo tendo sido, como é que é? Sido saudada dessa forma por um anjo, ela não se ensoberbeceu, né? Ela não ficou cheia de si, pelo contrário, ela se humilhou, né? Eis aqui a escrava do Senhor, é o que ela diz, a resposta, né? Obediência, né? Obedeceu a Deus em todos os seus desígnios, a prontidão, ou seja, ela disse, não, vou ver, vou pensar, amanhã você volte aqui para me ver se dá certo, né? Não. Na hora que foi anunciada a missão dela pelo anjo, ela acedeu imediatamente, né? A gratidão, né, que ela manifesta logo em seguida no seu canto que se chama Magnífica, né, que ela vai, né, minha alma engrandece o Senhor, quer dizer, aquilo ali é um momento que ela reconhece quão grande ela foi criada, né, por Deus e ela está sendo grata a Ele, né. A virtude da oração, né, bom, orar é falar com Deus, né, orar é falar com Deus. Então, qual seria o nível de oração de Nossa Senhora quando ela ensinou Jesus a falar, por exemplo? Ela ensinou Jesus a rezar as preces dos judeus, né? Porque eles eram judeus e tinham todas aquelas preces durante o dia, e as bênçãos dos alimentos, a bênção para ir dormir, era uma rotina grande de orações dos judeus. E ela que teria ensinado isso a Jesus, né? Quer dizer, qual o grau de intimidade e de amor mesmo entre eles dois, né? A paciência, né? Bom, ela meditava tudo isso no seu coração, né? São Lucas dizia. E para São Lucas dizer tudo isso, ele com certeza perguntou a ela, né? Ele conviveu com ela e perguntou, quando ele diz lá que procurou saber das fontes primárias sobre cada fato. Então, se ele foi o único evangelista que falou tanto sobre a vida inicial de Jesus e esses mistérios mais do nascimento de Jesus, da viagem para o Egito e tudo mais, certamente ele falou com ela diretamente, né? E ele diz assim, e Maria guardava tudo isso no seu coração. Quer dizer, ele não dá para saber isso se não for a pessoa que disse, né? Certamente eles estavam conversando, ele dizendo, meu filho foi assim, 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 um anjo veio e me disse assim, 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 e eu guardei tudo isso no meu coração, né? E São Lucas teve a bênção, assim, a inspiração de colocar isso nos seus evangelhos, né? E ela teve paciência, né? Porque ela sabendo que estava ali gerando a Deus, né? E criando aquele homem que ia ser... ela não sabia o que é que ele ia fazer, né? E nem quando. Mas ela teve que esperar aquilo tudo sem saber quando é que ia acontecer, né? E a esperança, né? Principalmente nos últimos momentos, né? De maior dor, né? Na paixão de Cristo. Ela foi a única que permaneceu com esperança real, com fé, né? Que se fala, né? No sábado santo, ela era a única pessoa no mundo todo que tinha fé ainda, né? Por quê? Porque ela sabia, né? Ela tinha sido recebida a anunciação do anjo, né? Então, todos os outros falharam, né? Os apóstolos fugiram, estavam com medo, espalhados. Tomé foi para não sei para onde, e Pedro negou a Cristo, e João estava ali, mas ninguém sabe como é que estava. Pois é. E só ela permaneceu firme na fé, né? E foi quem acendeu a luz da fé, quem segurou os discípulos, né? Aquele intervalo ali enquanto Jesus não apareceu. E assim sucessivamente. Caminhando um pouquinho mais na nossa oração, o anjo continua, né? O Senhor é convosco, né? Quer dizer, o Senhor era com ele, né? Porque ele estava lá na presença de Deus. Ele não achava que o Senhor era com qualquer ser humano, né? Por exemplo. Quando ele viu aquela criatura, né? Cheia de graça, com todas essas virtudes em abundância, e o que se fala na teologia, né? São Tomás de Aquino dispõe muito sobre isso, né? Sobre o estudo dos anjos, por exemplo. Os anjos têm um modo de perceber as coisas que se chama a forma intuitiva, né? Eles veem
e percebe tudo que está ali contido naquela informação, né? Se um anjo chegar na nossa presença, ele olha para a gente e sabe tudo, o que é que a gente tem, o que é que a gente está precisando, tudo. E ali ele chegou e viu em Maria, intuitivamente, imediatamente, tudo isso que ele manifestou na saudação que ele fez, né? Então, ele disse, só pode Deus estar com essa mulher, né? Porque ela tem tanta abundância, essas graças, então ele continua, né? O Senhor é convosco. Confessa, né? Ele percebe a maior intimidade de Maria com Deus, até mesmo que ele, né? E Deus que está com Maria mais do que qualquer ser humano, né? Porque Deus está com Maria como Pai, Criador, né? Como todos nós, com o seu Filho, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, e com o Espírito Santo, né? Que foi quem, por força do Espírito Santo, ela concebeu a Jesus, né? Então, de forma máxima, a Trindade, a Santíssima Trindade, estava presente com Maria naquele momento, né? Bendita sois vós entre as mulheres, né? Quer dizer, entre todas as mulheres, né, que existiram e que iriam existir ainda, ela foi a mais bendita, né? Foi escolhida para gerar o Filho de Deus, né? Bom, bendição é o contrário de maldição, né? Então, a primeira mulher que foi maldita, amaldiçoada e transmitiu para nós foi Eva, né? E algumas das maldições que Eva recebeu, que está lá no Gênesis, capítulo 3, com o pecado original, né, desobediência e cair na conversa lá da serpente, comer o fruto e tal, ela foi amaldiçoada por Deus, né? E o Adão também e a serpente também, mas especificamente as maldições da mulher são, né, as dores do parto. A partir de agora terá os seus filhos com dor, será submetida pelo seu marido, seus desejos vão te levar a ser submissa pelo seu marido e assim vai. Então, as mulheres foram amaldiçoadas com essa história das dores do parto, e Maria deu à luz alegremente um parto virginal, sem dor, sem sangramento, sem perda da virgindade, um parto milagroso, né? Então, uma das maldições que o pecado original não acarretou essas sequelas, vamos dizer assim, em Maria, né? E também uma das maldições é que com a morte, né, com o pecado original entrou a morte, e a punição da morte vieste do pó e ao pó retornarás, né? E Maria não retornou ao pó, né? Porque ela foi assunta em corpo e alma aos céus, né? Então essas maldições que vinham acompanhando e ainda vêm para todos nós, não foram presentes em Maria, né? Essa é uma citação do Salmo, né? Levanta-te, Senhor, entre teu repouso, tu e a arca da tua santificação. Quer dizer, isso aí é uma prefiguração da Assunção de Maria, né? Levanta-te, Senhor, entra no teu repouso. Jesus, né, ascendeu aos céus, né? Mas não termina aí o salmo, né? Entra no teu repouso, tu e a arca da tua santificação. Quer dizer, a arca em que Jesus estava contido era o corpo de Nossa Senhora, né? Então, é uma prefiguração do salmo lá da Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma. E bendito é o fruto do vosso ventre, né? O fruto aparece em dois momentos, né? Aparece no Gênesis também, que é o símbolo do pecado original, né? E no capítulo 1 de São Lucas, né? Então, traz novamente esse paralelo com Maria e Eva, né? Eva desejou três coisas do fruto, né? Tem lá, né? Serão como deuses, né? Se comeres desse fruto, serão como deuses. Conhecereis o bem e o mal. Não morrerão, né? Então a serpente deu todo aquele H, né? Em Eva, e ela caiu. Uma das coisas que ela desejou com o fruto foi isso, né? A deificação de Adão e dela mesma, né? Quer dizer, sereis como deuses, né? É uma soberba enorme, né? Veja só, o homem foi feito do barro, foi inspirado o sopro, foi dado a ele todos os animais, todos os vegetais para ele nomear e tudo mais, e ele vivia naquele
e foi colocado dentro do paraíso, que era o lugar mais perfeito que a gente pode imaginar nessa terra. Aí foi dada a mulher para ele e tá lá tudo bem, né? Quer dizer, e o camarada querer mais, certo? Se a gente tá aqui nesse mundo, velho, desse jeito que tá aqui, né? A gente quer mais. Tudo bem, vamos dizer, para até se entender, né? Mas ele estava na situação mais perfeita que se podia imaginar na Terra, né? E como é que eles caem nessa história, né? É o que se fala. A grandeza desse pecado, quer dizer, na verdade, o abismo desse pecado é maior do que qualquer pecado que nós podemos cometer, né? Por quê? Porque eles pecaram, eles eram santos, né? Adão e Eva foram concebidos sem pecado, não tinha a desordem do pecado nesse momento aqui, né? Que é o quê? É você desejar bens carnais desordenadamente, bens sexuais, alimentares e conforto, mas não tinha esse desordem, Adão e Eva, né? E mesmo assim, eles ainda quiseram aumentar alguma coisa a mais, né? Que foi prometido pela serpente. Então, a gente é chamado a meditar muito sobre. Primeiro que a gente esquece dessa história do pecado original, né? Quer se dizer por aí que não existe isso, que é a invenção da igreja, tá? Que é uma coisa só simbólica, que é uma coisa só assim, como fosse uma literatura, né? Não é. Basta você olhar para dentro de si, né? Para dentro de nós. E em paralelo entre Eva e Maria, né? No momento em que ela se amaldiçoou ao comer, né? Ao ter contato com esse fruto, o fruto do ventre de Maria foi quem elevou-a, né? A máxima dignidade, né? O fruto do seu ventre, Jesus, né? Maria deificou Assim, seu ventre. ela deificar, se conformar a Deus, vamos dizer assim, né? Configurado por Outra coisa que Eva desejou foi o deleite no comer, né? Porque tem lá, o fruto era agradável para comer e atraente aos olhos, tá certo? E Maria, pelo seu. Bom, quando ela comeu, ela conheceu bem o mal e viu que estava nua, né? Maria, Eva e Adão, né? E Maria, pelo seu fruto, no lugar de se perder, deu a salvação através da suavidade do seu fruto. Quer dizer, Jesus não teve nada de intensa atração física. Não, Jesus foi manso, foi humilde, foi calado, foi silencioso, foi calmo. Então, não teve nada de agressivo aos nossos sentidos, né? O fruto era sedutor, o fruto de Eva, no seu aspecto, mas muito mais sedutor era o fruto de Maria, né? Que até os anjos vieram contemplar e servir, né? Em todos os episódios que os anjos vieram servir a Jesus no Novo Testamento. Bom, Eva não achou no fruto que ela queria, né? E pelo contrário achou o pecado, né? E o fruto de Maria é bendito, né? Deus, os anjos e os homens todos adoraram a Jesus, né? E o Salmo 118 que diz, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Quer dizer, sempre essa oposição do que é maldito e do que é bendito, né? Tudo que foi de maldição que entrou no mundo por Eva foi retirado e em superabundância foi superado por Jesus, né? Então a gente entra um pouco na segunda parte, que essa parte é a que foi acrescentada pela igreja, né? Basicamente reforçando todos os artigos de fé que já se tinha desde sempre com relação a Nossa Senhora, foi basicamente consolidado nessa segunda parte da oração, né? Mãe de Deus, esse termo Mãe de Deus para nós é natural, mas foi assim, fruto de muitos conflitos na igreja desde o começo aí, né? Esse cidadão aí chamado na história, ele foi um heresiarca que chama, né? Ele criou uma heresia dizendo que Maria não era mãe de Deus, porque Deus não tem mãe, né? Maria era mãe de Jesus, né? Uma coisa assim. E nisso o concílio se reuniu, todos os bispos daquela região, daquela época, né? Nesse ano aí, 431, nessa cidade chamada Éfeso,
que a tradição remonta que Maria viveu aí, né, com São João, nessa cidade, né? E com esses debates foi definido que realmente Maria era mãe de Deus. Aquela história, né? Jesus era homem, mas era Deus. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. A natureza de Jesus era ser Deus, natureza divina. E ele tinha a pessoa humana, como é que é? A pessoa de Jesus era a pessoa divina. Ele tinha a natureza humana e a natureza divina. Então, quando a gente pergunta a uma mulher se ela é mãe de quem, não é? A gente não pergunta se ela é mãe de quem. Né? Se é mãe de um ser humano, se é mãe de... Não, se é mãe de quem? Sou mãe de Jesus. E Jesus é quem? É Deus. Então, Maria é mãe de Deus. Não tem muito o que complicar, né? Isso aí, hoje parece fácil, né? Mas deu muita confusão aí nessa época. Algumas citações também do Antigo Testamento, né? Javé abandonará os povos até o tempo em que der a luz aquela que deve dar a luz, né? Já prefigurando a maternidade do Nossa Senhora, né? E já no Evangelho, né, o anjo diz para Maria, né, o santo que nascerá de ti será chamado filho de Deus. Quer dizer, então, né, mãe de Deus. E... Certo. Vamos em frente. Bom, aqui são todos os santos desde o começo que já escreveram muito falando sobre essa questão de Maria ser mãe de Deus, né? Desde o começo, 160 depois de Cristo já tinha citações. Eu separei essa, Santo Ambrósio, né, que era o bispo de Milão, foi responsável pela conversão de Santo Agostinho, que era um grande bispo da igreja, um grande santo, e ele disse, né? Tomai-me não de Sara, mas de Maria, para que ela seja uma virgem sem corrupção, isenta pela graça e toda mancha do pecado. Isso já era tratando da Imaculada Conceição, né? Que é outro dogma mariano, né? Maria é mãe de Deus e nossa mãe, né? O que acontece? São Paulo diz que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo místico, né? Então, quem é mãe da cabeça é mãe do corpo, né? A gente, né? Nossos filhos são completos. Então, quando Jesus entrega São João, prefigurando todos nós como filhos de Maria, então a partir daquele momento ela se torna nossa mãe espiritual, né? E Jesus tinha um motivo para dizer isso, né? Porque se ele dissesse, ele sabia que a mãe de São João não era Maria, né? Era Salomé, era a mãe dele, biológica. Então, se ele disse lá, eis aí a tua mãe, né? Ele não estava querendo dizer que agora ele ia ser adotado por Maria, não. Ele estava dizendo para nós que a partir daquele momento, em São João, né, todos nós nos tornávamos filhos de Maria, né? Basicamente aqui é repetindo alguma coisa que eu já falei. E rogai por nós, pecadores, né? Mais uma coisa que reflete que esse culto que nós damos à Nossa Senhora não é um culto de idolatria, né? Porque se você está pedindo a ela, você está rogai por nós, quer dizer, a senhora que tem um grau muito mais elevado de intimidade com Deus, por favor, peça para mim isso aí, né? Então, assim, se eu quisesse prestar um culto de idolatria, né, como os irmãos protestantes falam, né, não ia dizer rogai por mim, rogai por nós, não, ia dizer assim, Santa Maria, faça isso aí para mim, direto assim, não preciso falar com Deus não, né? Então, quando você fala rogai, você está pedindo uma intercessão dela, né? E aqui eu botei também algumas citações nesse mesmo sentido, né? Como eu vou disponibilizar esses slides lá no grupo, tranquilo, né? Porque aí são algumas citações com essas intercessões que tinham de vivos mesmo, né? Abraão intercedeu por Sodoma, né? Tem aquele episódio lá que Deus diz que vai punir Sodoma e Abraão fica negociando com Deus, né? Não, mas se tiver 50 justos, eu não vou punir a cidade, né? Não, mas se tiver só 10, se tiver só 1 e tal. Então, Abraão intercedeu por Sodoma, sendo vivo, sendo pecador, não sendo santo, não tendo tido contato com Jesus, certo?
citação do livro de Jó, várias intercessões de Moisés, né, aquela história lá da guerra, que Moisés, quando estava com o braço levantado, o exército israelense ganhava. Quando Moisés baixava o braço, Israel começava a perder. Então, se essas criaturas aí tiveram esse poder de intercessão dado por Deus, imagine Nossa Senhora, né? E São Paulo orienta, São Tiago, São Paulo nas cartas aos Romanos, orai pelos irmãos doentes, orai para que os outros não caiam em tentação, e assim vai. Então, esse fato de a gente pedir, né, está dentro do nosso credo, né, a comunhão dos santos, as nossas orações, quem tem mais mérito consegue interceder por quem tem menos mérito, e as orações coletivas têm mais força do que a oração individual, e assim vai. A comunhão dos santos é um artigo de fé da nossa igreja, né, e está aí mais do que exemplificado nas Sagradas Escrituras. E um dos títulos de Nossa Senhora, né, que é a onipotência suplicante, né, tá na ladainha. Tá na ladainha esse termo? Não, né? Mas é um título bem tradicional da igreja, né, que quer dizer, como eu falei, rogai por nós. Quer dizer que ela tem uma dependência. Se eu estou pedindo rogai por mim, né, ela vai rogar a alguém, né? Ela vai pedir a alguém, que é o seu filho, né? E aí entra também outros detalhes de essa mediação, né? Que é o ministro, o padre Marcos é um ministro ordenado, ele tem um determinado tipo de intercessão entre nós e Deus. Nossa Senhora não era ministra ordenada, né? Que Jesus não ordenou mulheres. Mas ela era uma pessoa que teve esse grau máximo de união com ele. Então, se Deus permitiu e escolheu que pecadores como nós fossem ordenados, bispo e padres, assim por diante, quanto mais a sua própria mão, né? Sua própria mãe. E a mediação não necessária, quer dizer, isso é importante. Nós não necessariamente precisamos recorrer à Nossa Senhora para obter a nossa salvação. A gente pode falar direto com Jesus, pedir direto a Ele. A gente não é obrigado, não é mandamento da igreja rezar o texto, as orações marianas, né? Toda a igreja sempre tem um mau cuidado com essa história da devoção mariana e dos outros santos. A inclusão da Ave Maria na missa, que nem é obrigatória, né? Foi Papa Leão XIII, eu acho que ele pediu para colocar a oração de São Miguel e a oração de Ave Maria três vezes ao final da missa. Mas isso não é obrigatório também, quer dizer, a igreja orienta, né, reconhece a grandeza de Nossa Senhora, sugere fortemente que tenhamos essa devoção para ser um caminho, né, um caminho mais garantido para chegarmos a Jesus, mas nada é imposto como uma coisa necessária. Se você não rezar o texto todo dia, você não vai ser salvo. Não é assim, né? A igreja sempre trata essas questões com muita sabedoria. A gente às vezes acha estranho quando eu coloco aqui, por exemplo, brigas por uma palavra, né? Como vai botar essa palavra num determinado documento da igreja, mas é porque os documentos da igreja, as decisões, os dogmas vão persistir para sempre, né? Então, tem que se ter cuidado com essas coisas, né? Então, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, como autor da reconciliação, pelo seu sacrifício perfeito, né? Mas ele podia prescindir dos homens, quer dizer, ele podia salvar nós de qualquer maneira, né? Mas ele escolheu morrer daquele jeito, escolheu nascer da Virgem Maria, escolheu converter os apóstolos e ensinar, então ele escolheu fazer daquele jeito. Então, se ele escolheu fazer daquele jeito, é porque era a melhor forma possível, né, para a nossa salvação. Então, Jesus é o único Salvador, né? Mas ele foi só o fato de Maria levar Jesus no seu ventre, recém-concebido, né? Já chegou a santificar Santa Isabel e São João Batista no seu ventre, né? Na hora que ela chega lá, a Santa Isabel já recebe o Espírito Santo e já faz aquela segunda parte da Ave Maria, né? Bendita sois vós entre as mulheres. E João Batista pulou no seu ventre, cheio do Espírito Santo também. Então, assim, só o fato de Maria transportar Jesus na presença deles já foi uma mediação, né? Então, isso pode ser conseguido
para nós também, se a gente chegar a pedir para Nossa Senhora, né? E São Bernardo faz esse paralelo, eu achei interessante, né? Que a história, né? Que São Paulo diz que Jesus seria a cabeça, a, a igreja o seu corpo místico, né? E Nossa Senhora seria o colo, né? O pescoço, vamos dizer assim, naquela época usava essa palavra, né? Que é o que une, né, a cabeça ao corpo, né? Então, Isso aí, nada. não foi forma. Não, foi São Bernardo, isso aí. Mas botou também lá no livro da devoção. Fez essa citação. Isso. E aí, mais algumas citações. Não ficar muito repetitivo, né? Várias intervenções dos anjos, aí tem várias situações em que os anjos foram mediadores também. Então, não tem nada demais a gente achar que Nossa Senhora é uma intercessora por nós. Pelo contrário, a gente deve exaltar esse fato, né? E o final, né? Rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Quer dizer, são os dois únicos momentos que importam, na verdade, né? Porque para trás já foi, né? O que a gente fez de errado para trás, não tem mais o que fazer. Para frente, ninguém sabe como é que vai ser para frente, né? Se vai ser amanhã ou se vai ser daqui, não dá para saber. E o importante mesmo é agora, o que eu estou fazendo agora, em vista do momento da minha morte, né? Porque é nesse momento que vai se fechar a biografia da minha alma, e nesse momento eu vou ter meu juízo particular, saber se eu vou para cima ou se eu vou para baixo, né? Então, é o que Nosso Senhor mesmo ensinou muitas vezes, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Cada dia tem seu próprio mal. Então, assim, é uma oração simples, curta, de fácil memorização. Talvez a primeira oração que nós aprendemos desde de criança com nossas mães. E assim, isso aqui foi o que eu consegui colocar em um encontro aqui de 1 hora, né? 1 hora e 20. Mas são muitos livros, muitos santos meditaram esse assunto. Muitos santos que tiveram grandes devoções a Nossa Senhora, visões místicas, as aparições, né, de Lourdes, de Fátima, aqui em Pernambuco, Pesqueira. Então, as intervenções de Nossa Senhora nas nossas vidas sempre foi muito presente, né? Ela não atuou enquanto viva, né? Ela ficou sempre humilde, calada, falava pouco e aparecia pouco. E Deus deu-lhe a graça de intervir nas nossas vidas após um bom tempo já depois que tudo tinha se consolidado com relação a Jesus, né? A gente vê que os primeiros problemas, os primeiros questionamentos com relação a Maria surgiram uns 400 anos aí depois da morte de Cristo. E teve todo esse tempo para se definir todos os dogmas com relação a Jesus mesmo, né? E depois foi que começou a se tratar sobre Maria, né? Então, basicamente, eu coloquei aqui essa imagem, acho muito bonita, né? Esses dois quadros são do mesmo pintor. Eu acho uma das imagens mais bonitas de Nossa Senhora, tanto do lado da natividade, né? Jesus menino aí, intercedendo por nós, todos os anjos venerando aí Nossa Senhora, né? E, quer dizer, agora e na hora da nossa morte, né? Ela esteve presente em todos os momentos e com toda a firmeza e sabedoria, e apesar de estar sofrendo bastante, mas ela não fraquejou, né? Então, foi isso que eu preparei hoje para nós termos essas ferramentas, né? Sempre que a gente estiver rezando a Ave Maria, dá uma parada para pensar em uma dessas partes, né? Dá uma paradinha, pensa nisso na hora de estar rezando o texto. Quão grande foi Nossa Senhora, né? Então, eu acho que é de grande proveito para a nossa vida espiritual pedir a intercessão dela para que nós aumentemos a nossa fé.